que a gente nos veia sempre com a mesma roupa. Não é mau. Olá malta, bom dia! O vídeo de hoje é dicas para ser um consumidor mais consciente. Estas estão baseadas na minha experiência de vida. A primeira delas é que acho que não é particularmente consumista, mas prático e útil o ter múltiplos de uma coisa, porque às vezes necessitas. Vejo muito conteúdo minimalista que é de ter o mínimo do mínimo e sejamos realistas. Não é nada de mal porque se uma coisa está em promoção, tipo, não sei, a pasta para lavar os dentes ou escovas de dentes, tu compres mais porque sabes que vas a utilizar e não estás a malgastar o dinheiro e são coisas que usas e que têm uma utilidade. Ou ter coisas, por exemplo, da roupa, eu muitas vezes compro 2 cores da mesma prenda porque sei que vou gostar e sei que vou utilizar. Agora bem, é certo que acabo por vestir um cor muito mais que outro, sim, mas quando eu me está a lavar, porque é inevitável, porque estou a utilizar muito, tenho outro igualmente cômodo, é uma cor ligeiramente distinta e posso vestir esse. E quando a prenda da cor que eu gosto mais, inevitavelmente fique feia, rota e mal estado, mais rapidamente, porque utilizo mais, vou ter a outra e não vou ter que ir a buscar rapidamente um substituto às lojas. Porque sinto que um dos problemas às vezes é não ter suficiente ou não ter múltiplos de uma coisa é que acabas por comprar no último minuto porque a necessitas e muitas vezes não encontras ou a qualidade, ou o estilo, ou a cor na que tu gostarias de comprar exatamente. E isto sucedeu-me muito com a roupa de ir aos casamentos, graduações e todas estas situações formais. Eu nunca tinha isso porque nunca utilizava. Em algum momento eu tive que utilizá-lo, mas eu não queria comprá-lo porque sabia que era para uma vez, ou achava que ia ser para uma vez. Então eu ia à loja, comprava uma coisa qualquer que eu realmente não gostava, a utilizava essa vez e depois acabava por não utilizá-la em 2 anos, eu levava para doações e 6 meses depois necessitava outra vez outra roupa elegante e tinha que voltar a comprá-la ao último minuto porque estava a posponer, porque eu não queria comprar na realidade, etc. Então, às vezes, estar preparada e ter coisas extra que sabes que em algum momento futuro vais utilizar, além de que não seja no momento, é uma boa ideia. E aqui misturei um bocadinho com o primeiro ponto, mas o segundo seria que muitas dicas minimalistas é de limpar a caixa de objetos. Dizem que se não utilizas uma coisa em tipo 6 meses, 1 ano, 2 anos, é melhor que vá para as doações ou para lixo, mas há coisas que necessitas poucas vezes, mas necessitas, tipo a roupa para ir aos casamentos, ou as graduações, ou esse par de sapatos que só vai com esse vestido que só levas uma vez cada 2, 3 anos, porque normalmente a gente não faz casamentos ou coisas oficiais até que todo mundo começa a fazê-los quase ao mesmo tempo. É melhor ter uma coisa que gostes, além de que não utilizes muito tempo, mas que sabes que eventualmente vais ter que utilizá-la. Não é escapatória. O terceiro ponto é utilizar e comprar coisas que já sabedes que funcionam para vós e não cair na armadilha de experimentar todos os novos produtos. Eu tinha muito este problema com tudo que é cuidado para a cara, cremes para a cara, porque adoro todos os produtos coreanos, japoneses, etc. Não sei se é verdade, mas em algum ponto da minha vida todo mundo dizia que se utilizes um creme por 2, 3 anos, além de que todavia esteja a funcionar para ti, não é bom porque a pele se habitua a qualquer coisa e tens que mudar a outro creme, mas no meu caso, isto não tem funcionado, porque eu já tinha uma rotina que funcionava para mim, então experimentava outra que não funcionava, mas não, como que não podias voltar à primeira, então tinhas que continuar a experimentar produtos, que muitas vezes encontrar um produto que era igual de bom que o primeiro, tinhas que comprar muitas cremes distintas. E que sucede quando compras algo e não vai bem para ti? Não utilizas. Mas isto sucede com roupa, coisas que compramos também para eu fantasia que não vamos utilizar. Eu tenho sapatos que tenho para roupas que não levo e que me fan dano nos pés. Aqui tenho que fazer um disclaimer porque quase todos os sapatos me fan dano nos pés, mas eu os tenho e não sou capaz de levá-los ao departamento de doações porque acho que se calhar um dia os vou utilizar porque gastei muito dinheiro neles porque intento comprar coisas de qualidade, mas me fan dano e não quero levá-los nem quando vou a coisas elegantes, oficiais, etc. porque me fan dano, mas aí estão e não consigo livrar-me deles todavia. O quarto ponto é comprar nos saldos. Agora bem, para comprar nos saldos há que ter a mentalidade correta. Mas baseado no ponto 1, que é uma coisa boa ter múltiplos de
várias coisas. Às vezes vas aos saldos e não é uma coisa que adores, mas que é útil. Por exemplo, eu tenho 2 casacos, assim, mais ou menos ligeiros, os 2 verdes, e acho que são os 2 da Uxo, que eu comprei nos saldos, e eu não estava a buscar um casaco, mas eu olhei para esses casacos e eu sabia que se eu comprava isso, eu ia a utilizar muito, porque era o meu estilo, eram cores que gosto e eram prendas muito, muito práticas, que são o que eu utilizo. E, efetivamente, delas está já que parece super bello e o outro está em processo de parecer super bello, porque os utilizo muito. E são coisas que eu não teria comprado se não estiveram em saldo, mas, como disse a minha avó, para ter uma muda de roupa, para ter um extra quando às vezes necessitas um extra porque não lavaste a tempo, tiveste um problema com a roupa ou qualquer outro evento não planificado que faz que seja uma boa ideia ter múltiplos de algumas coisas. Agora bem, se tedes problemas a comprar demais nas rebaixas, é melhor não fazer isto, obviamente, mas só quero dizer que se dais uma olhada e vedes uma coisa que sabedes que realmente vais utilizar, está a bom preço, pois tampouco é um problema comprá-la, na minha opinião, além de que não o tenhades planificado a longo prazo. O quinto ponto é repetir outfit. E malta, na minha experiência, isso de não repetir outfit é de não levar sempre a mesma roupa, é uma coisa como de influencers ou gente dos Estados Unidos, mas sim que tenho ouvido gente dizer que não compram a mesma coisa que gostam, na mesma cor ou quase igual, porque acham que as outras pessoas vão pensar que não lavam a roupa. E acho que isto é uma coisa muito interessante sobre a qual reflexionar, porque assumir que uma pessoa não lava a roupa porque leva, tipo, imaginades uma t-shirt do mesmo cor 2 dias seguidos. Se calhar não estava suja, e 2, se calhar, como muita gente, tem vários iguais. Deixem-me saber nos comentários que opinam vocês disto, mas na minha opinião, se gostas de uma coisa é cómoda, ter várias iguais, até na mesma cor é como normal. Porque já sabes que vas a utilizar a cor, já gostas da cor. Por que mudar de cor se não queres ou porque outra gente pode achar que não estás a lavar a roupa? Ou seja, se não cheiras mal, qual é o problema? Não entendo, mas tenho ouvido gente dizer-me isto e acho que é uma coisa um bocadinho estranha. Que a gente nos veia sempre com a mesma roupa. Não é mau. O comentário de levar o mesmo item porque tens vários em dias seguidos. Falei disto como pessoa, tipo, da minha idade, mas com gente mais maior que eu, sí que tenho ouvido isso de é importante ter muitas coisas distintas, porque senão a gente acha que não tens muita roupa. Não é mau não ter muita roupa. Ou seja, sinto que o estranho é ter roupeiros cheios de roupa. Porque, sendo realistas, o teu corpo muda, os teus gostos mudam, e se não eres uma pessoa que está como super no tema da moda, que sabes de cortes, texturas, cores, etc., e gostas ativamente de fazer as combinações, ser original, sinto que ter roupeiros cheios de roupa não faz sentido. Sexto ponto, qualidade versus quantidade. Eu sei que é difícil hoje em dia encontrar coisas de qualidade em todos os âmbitos, mas tantas vezes vale a pena comprar uma coisa boa e não estar a fazer compras consecutivas de coisas mais baratas porque romperam. Isto sucedeu a mim recentemente com coisas de cozinha. Tenho uma chaleira de vidro e não posso levantá-la por aço quando está cheia porque a asa começou a romper porque não aguento o peso. Eu nunca achei que eu devia ter que investir numa chaleira. Achei que era como uma caneca que todas valiam, mas aparentemente não, hay que invertir em coisas de cozinha também. E também compramos destes acessórios de cozinha que é como uma caixa com vários tipos de cortes para as verduras, as batatas e tudo isso, e rompeu em seguida. E custou 15 €, assim que, não sei, se calhar a próxima tenho que pesquisar e ver quais são as boas, mas vale a pena, porque é útil, mas compramos uma que não custava muito e rompeu rapidamente. Qualidade, malta, qualidade. Sétimo ponto é analisar o teu roupeiro, porque quantas vezes não nos lembramos do que temos? Quantas vezes dizemos, necessito uma t-shirt branca e não tenho nenhuma, e depois a compras, vais ao roupeiro e vês ali no fundo uma coxinha branca que era justamente uma t-shirt branca que tu já não te lembravas que tinhas. Não só analisar o roupeiro, mas ter as coisas visíveis
acho que é super importante para fazer um consumo mais consciente, porque muitas vezes, literalmente, não nos lembramos das coisas que não utilizamos todos os dias, ou mudamos tipo destes brincos a outros, e passam 6 meses e já não nos lembramos de que temos estes brincos, e vemos uns similares, que fixos, e nem sequer sabemos que os temos em casa. Sucede. E, além disto, analisar o roupeiro serve para saber que cores realmente compramos e utilizamos, porque xa fa moitos anos que se diz que utilizamos aproximadamente un 20% da nosa roupa todo o tempo e outro 30% está aí para non utilizarse ou para ocasións especiais. Então, ter a reflexão consciente sobre o que realmente vestimos e a súa proporción co que está na nosa lista de desexos, o 80% das pezas do roupeiro que non utilizamos é un bon punto de partida para axudarnos a decidir se realmente necesitamos e queremos e vamos a utilizar esa coisa que temos visto na loja e está a chamar a nosa carteira. O oitavo e último punto é algo que me axuda moito a reducir as coisas que compro, é lembrarme que sempre va a haber coisas fofas e lindas que comprar. Porque agora, uma das técnicas que mais veio de marketing é criar a ilusão de que muitos produtos vão durar pouco tempo nas lojas, e às vezes é verdade, mas isto é propósito para forçar-te a comprar sem reflexionar. Se calhar agora vemos uma coisa e dizemos, em 2 meses a usá-los, vou esperar 2 meses, mas temos uma vocezinha por dentro que diz, se calhar em 2 meses não o conseguimos, porque já venderam tudo, ou foi popular ou qualquer coisa. E nesse momento, pensar se realmente é tão boa, é tão linda e necessitas tanto que não podes esperar a um futuro no que vão fazer uma coisa que vais gostar outra vez, porque, sejamos realistas, agora fan tantas coleções seguidas de todos os objetos, não só da roupa, que eventualmente, cedo, mais que tarde, vas encontrar outro produto que gostes tanto como o que estás a olhar agora. E esta é a última dica, espero gostaram, espero fora útil. Deixem-me saber nos comentários se têm alguma dica adicional ou algum comentário sobre estas. Muito obrigada por o vídeo até o final e nos vemos no próximo vídeo.